Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 1. Introdução. Os herdeiros do reino. O conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, se trata do mais longo discurso de Jesus relatado nos Evangelhos. Embora chamamos estas palavras de Jesus de sermão, a realidade é que a passagem tem muito mais a ver com um guia de instrução do que com um sermão. Pelo menos não daquilo que entendemos por sermão nos nossos dias. Esta série de instruções sobre o que os seguidores de Jesus precisam fazer para confirmar a sua herança do reino de Deus se encontra apenas no livro de Mateus e se estende do capítulo 5 ao capítulo 7 do seu Evangelho. O historiador Lucas também menciona uma série de ensinos de Jesus semelhante ao Sermão da Montanha, mas bem menor, que ocupa quase todo o capítulo 6 do seu Evangelho. Lucas 6, de 12 a 49. A versão de Lucas é bem mais condensada, possivelmente porque, assim como o seu colega de ministério, o apóstolo Paulo, ele não era um dos discípulos ou apóstolos originais de Jesus e não foi uma testemunha ocular das suas pregações. Os escritos de Lucas sobre Jesus foram baseados em relatos de terceiros, Lucas 1:3, e é provável que ele simplesmente combinou em um bloco várias frases que Jesus proferiu nos muitos dos seus ensinos ocorridos em diferentes ocasiões e locais, à medida que as pessoas lhe relatavam. Nesta série, o nosso foco será nas palavras de Jesus nos transmitidas por Mateus. Longa série sobre o Sermão da Montanha. Esta será a mais longa série que já escrevemos e possivelmente que escreveremos no futuro. Normalmente limitamos as nossas séries a 12 estudos, mas neste caso precisaremos muito mais que este número se realmente queremos abordar as várias instruções contidas nestes 3 capítulos da Bíblia. Para ser mais preciso, de acordo com o esboço do Sermão da Montanha que criamos, serão necessários 78 estudos, com a possibilidade de aumentar este número, se o Senhor assim nos instruir. Os seres humanos não procuram resistir aos ataques de Satanás. Enquanto escrevo estas linhas, observo da janela as nuvens escuras que se movem rapidamente em direção ao Oceano Atlântico no céu de fim de primavera, aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Elas seguem movendo, todas na mesma direção, sem demonstrar qualquer resistência ao forte vento que as impulsiona. O Espírito Santo me lembra da seriedade de cada uma das palavras que saíram dos lábios de Jesus no Sermão da Montanha. Assim como estas nuvens, milhões de seres humanos
não demonstram nenhuma resistência aos impulsos da carne e à influência do maligno. Tantas almas preciosas, completamente submissas às forças do mal. Caso não haja uma reação por parte delas, todas seguem rumo ao mesmo destino: a morte eterna. João 5, 28 e 29. O Sermão da Montanha é um aviso para que haja reação da nossa parte. Esta palavra reação é uma palavra-chave para entendermos o propósito do Sermão da Montanha. Jesus nos passou as suas instruções para que soubéssemos como reagir frente às mais comuns situações que os herdeiros do reino de Deus têm que enfrentar durante os rápidos anos que passam neste mundo, dominado pelo pecado. É no Sermão da Montanha que encontramos as mais claras instruções de Jesus quanto a como os filhos de Deus neste mundo temporário deverão reagir quando enfrentarem todos os tipos de lutas. Sejam lutas ligadas à nossa saúde, finanças ou relacionamentos. Jesus cobriu todos esses pontos. Os mandamentos de Jesus no Sermão da Montanha. As palavras de Jesus no Sermão da Montanha não são meros conselhos de vida para os seres humanos, como alguns imaginam. Jesus não passou conceitos filosóficos, mas mandamentos. Esta verdade é facilmente observável quando vemos as várias vezes em que Jesus concluiu os ensinos com referência aos dois destinos possíveis ao homem: a vida eterna e a morte eterna. Mateus 5, 19 e 20, Mateus 22, 29 a 30, Mateus 6, 15, Mateus 7, 7, Mateus 7, 13, 14 e Mateus 7, 19 e 23. Ou seja, se as suas instruções fossem apenas recomendações, então não haveria consequências imutáveis e eternas. No Sermão da Montanha, o foco de Jesus não foi explicar aos seus discípulos como viver feliz aqui neste mundo, mas sim como viver condizentes com a sua posição de herdeiros do reino de Deus. Verso. Então, dirá o rei, grego Vasilevs, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, grego Evlogmeni tu patrosmu, possui por herança, grego Klironomísate, o reino, grego Vassilian, que vos está preparado desde a fundação do mundo, grego Apokatavoliscosmu. De novo, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Aliás, não só no Sermão da Montanha, mas em toda a palavra de Deus, o foco sempre foi, primeiro, levar o pecador a se tornar um herdeiro do reino e depois ensiná-lo a se comportar como tal. Verso. Pois que aproveita o homem, grego anthropos, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, grego psirri. Mateus 8, 36.
para quem foi dado o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi dado para todo aquele que já vive o reino de Deus aqui na terra. Verso. O reino de Deus não vem de uma maneira visível, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Este foi o motivo que Jesus dirigiu as suas instruções não ao público em geral, mas aos seus discípulos. Verso. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Grego, matitis. E ele se pôs a ensiná-los. Mateus 5, 1 e 2. Possivelmente, muitas outras pessoas ouviram o que Jesus dizia aos discípulos, mas os ensinos eram claramente direcionados não aos curiosos e descrentes que frequentemente o cercavam, mas àqueles que já o haviam aceitado como mestre e senhor. Verso. Vós me chamais mestre e senhor? E dizeis bem, porque eu o sou. João 13, 13. O objetivo do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus consiste em ensinar aos perdidos a maneira que se salvarão para o reino, e ensinar aos salvos a maneira que se vive no reino. Quando o homem ouve os mandamentos de Jesus e os obedece, ele está então confirmando ser um cidadão do reino de Deus. Jesus não espera a obediência do homem que não o tem como pastor, pois neste caso as suas instruções soam estranhas, uma vez que não reconhecem a sua voz. Aquele que, no entanto, faz parte do seu rebanho, não apenas ouve com atenção, mas se deleita em obedecer a cada uma das suas instruções, porque sabe que o seu pastor procura nada mais do que o seu bem. Verso. Eu sou o bom pastor, grego pimim. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai, grego pater, me conhece, e eu conheço o Pai. João 10, 14 e 15. A obediência às palavras de Jesus e a certeza da salvação. Frequentemente, o cristão não sabe se a sua conversão realmente ocorreu. Esta dúvida comum sucede tanto devido à nossa fraqueza, como também devido aos sussurros de Satanás nos nossos ouvidos. O inimigo procura nos convencer de que nunca fomos salvos e que, portanto, estamos perdendo tempo nos dedicando às coisas de Deus. A obediência às palavras de Jesus nos serve como garantia de que realmente o aceitamos como o nosso Senhor. Recusar a obedecer aos mandamentos de Jesus, por outro lado, ainda que a pessoa diga que Cristo é o seu Senhor, é a prova concreta de que a conversão ainda não ocorreu para ela. Verso. Nem todo o que me diz, grego lego, Senhor, grego kyrios, Senhor, entrará no reino dos céus, grego vasílio ton uranon, mas aquele que faz, grego pieo, a vontade
grego thelema, de meu Pai que está nos céus. De novo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. E a vontade do Pai é que obedeçamos ao Filho. Verso. Eis que uma nuvem brilhante, grego fotinos, os cobriu, grego episkiazo, e dela saiu uma voz, grego foni, que dizia, este é o meu filho amado, grego iosmu ou agapitos, em quem me deleito, grego idokeo. Escutem, grego akuo, o que ele diz. De novo. Eis que uma nuvem brilhante os cobriu, e dela saiu uma voz, que dizia, este é o meu filho amado, em quem me deleito. Escutem o que ele diz. Mateus 17, 5. Ver também João 12, 48 a 50. As instruções no Sermão da Montanha. As instruções contidas no Sermão da Montanha preparam o cidadão do reino para a vida que ele experimentará quando finalmente receber a sua herança. Este é um conceito fundamental para todo aquele que quer ter certeza de que estará com Jesus no reino eterno. Jesus não nos passou os seus mandamentos para que simplesmente soubéssemos da sua existência, nem tampouco para que tivéssemos como um alvo nobre, porém inatingível, mas sim para que os recebêssemos como regras de treinamento essenciais para a vida superior que muito em breve viveremos. É um erro fatal para o homem que se diz cristão ignorar as instruções de Jesus e mesmo assim esperar que de alguma forma herdará o reino de Deus. Obediência às palavras de Jesus não é opcional para ser salvo. Queridos, em nenhum lugar nos 4 evangelhos ouvimos Jesus dar a entender de que a obediência aos seus mandamentos era algo opcional para herdarmos o reino de Deus. A realidade, no entanto, é que milhões de cristãos vivem como se não fizesse a menor diferença para Deus se obedecemos ou não às palavras do seu Filho. Eles imaginam erroneamente que, devido ao seu amor e bondade, Deus não levará a sério as instruções que lhes foram enviadas através do Filho. E lhes concederá a graça da salvação, ainda que tenham vivido em desobediência. Jesus repetidamente nos disse que não existe salvação para quem desobedece ao seu evangelho. Verso. Se alguém me ama, grego agapao, obedecerá, grego tireo, a minha palavra, grego logos. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, grego patir, que me enviou, grego pempo. De novo, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada,
Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. Ou seja, as instruções de Jesus são as instruções de Deus e, portanto, desobedecer a Jesus é desobedecer a Deus. Ninguém se salvará desobedecendo a Deus, ainda que todos os líderes do mundo ensinassem algo diferente. A verdade do Senhor sempre prevalecerá e nenhuma voz humana possui poder para anular aquilo que o Senhor determinou através do seu Filho amado. Verso. Aquele que tem os meus mandamentos, grego endole, e os guarda, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu Pai, grego patir, e eu o amarei e me manifestarei, grego enfanizo, a ele. João 14, 21. Os assuntos polêmicos no Sermão da Montanha. Irmãos, estamos muito animados com esta nova e longa série. Sabemos, porém, que a tarefa que nos aguarda é gigantesca e seríssima. Sobretudo porque, no Sermão da Montanha, Jesus tocou em assuntos delicados e polêmicos, mas muito relevante para os nossos dias, como o adultério, o divórcio, novo casamento, o dinheiro e a aceitação do sofrimento. Pedimos, portanto, que os irmãos se empenhem em oração para que o Senhor nos conceda a força e a sabedoria necessária para cumprirmos a nossa missão de uma forma que o seu precioso nome seja, em todos os sentidos, honrado. Peçam ao Senhor que toque no coração de todos aqueles que forem enviados aos nossos estudos, para que as palavras de Jesus germinem e deem frutos para a salvação de muitos. Frutos estes, devo lembrar, que todos nós colheremos naquele grande dia. Verso. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, grego ergon, e do amor que tendes demonstrado para com seu nome. Hebreus 6:10. Ou seja, todo aquele que tem como missão completar a obra de Deus enquanto estiver vivo aqui na terra, receberá a sua devida recompensa na vida futura. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.